Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre ligações iônicas? Então a gente começa definindo o que é uma ligação iônica. Uma ligação iônica vai ser uma ligação entre um metal e um ametal, onde o metal ele vai doar elétrons e o ametal vai ganhar esses elétrons. Quando alguém doa elétron, ele fica positivo. E quando alguém ganha esse elétron, ele fica negativo. Positivo com negativo se atrai. Nós temos então a formação de uma ligação iônica. Essa parte positiva nós vamos chamar de cátion e a parte negativa nós chamaremos de ânion. Tá, e agora eu te faço então uma outra pergunta, que é: por que os átomos vão doar ou receber elétrons? Ele vai fazer isso por causa da regra do octeto. E essa regra vai me dizer o seguinte, que os átomos vão perder ou ganhar elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Na verdade, o átomo quer ficar parecido com um gás nobre mais próximo dele. Então, essa regra do octeto vai ter algumas exceções. Que exceção é essa? São elementos que se estabilizam com apenas 2 elétrons. Quem tem 2 elétrons é o átomo de hélio, é o gás nobre hélio. E que os exemplos são o lítio e o berílio. O lítio vai perder 1 elétron para ficar com 2, e o berílio vai perder 2 elétrons também para ficar com 2 elétrons e ficarem parecidos com o hélio. Essas são a exceção da regra do octeto. Vamos aqui um exemplo para a gente entender melhor. Nós temos aqui o sódio. Eu já fiz a distribuição eletrônica dele. E nós temos que, no nível 2, tem 8 elétrons aqui preenchidos. Porém, na sua última camada só tem 1 elétron, no nível 3. Então, ele vai querer o quê? Perder esse elétron, que quando ele perder esse elétron, ele vai ter o quê? 8 elétrons na última camada. Quando ele perde esse elétron, ele vai ficar positivo, ele vai virar o íon Na+, o cátion Na+. Agora, no exemplo aqui de ânion, eu trouxe o cloro. Aqui nós temos a distribuição eletrônica do cloro. Nós vemos que na última camada dele, o nível 3, tem 7 elétrons. Então, ele quer ganhar mais 1 elétron para ficar com 8. Então, ele pode ganhar esse elétron aqui, mais 1 elétron aqui, ficando 3p6 e virando o ânion Cl-. Assim que os átomos vão doar ou receber elétrons, de acordo com a regra do octeto. E como eles vão se juntar? Aqui eu trouxe o sódio e o cloro de exemplo de novo. Como nós vimos, o sódio tem 1 elétron na última camada e o cloro tem 7. O sódio ele quer perder esse elétron, então ele vai doar esse elétron para o cloro. Quando ele doa esse elétron para o cloro vai ficar com 8 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é esse elétron aqui que foi doado. Então, esse sólido iônico vai ter a fórmula NaCl. A gente sempre representa o cátion seguido do ânion, ok? Vamos aqui a um outro exemplo, que é o sódio com oxigênio. Nós vimos que o sódio tem 1 elétron na última camada. O oxigênio vai ter 6 elétrons na última camada. Então, vamos botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos o sódio querendo doar 1 elétron. Ele ficou estável. O oxigênio não. O oxigênio está com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com esse aqui doado. Então, eu vou precisar de um segundo sódio. Esse segundo sódio também está querendo doar 1 elétron. E quando ele faz isso, o oxigênio fica com o seu octeto completo. A fórmula molecular desse sólido iônico aqui vai ser Na2, porque eu usei 2 sódios. O, porque eu utilizei 1 oxigênio. Mas então, eu vou sempre ter que fazer esses pontinhos, fazer a distribuição eletrônica? Não, não precisa, porque temos esse macetinho aqui.
Os elementos da família 1A, como sódio, potássio, lítio, eles vão virar cátion mais 1. Os da família 2A, como cálcio, magnésio, vão virar cátions mais 2. O alumínio, ele vira facilmente um cátion mais 3. Já os ametais da família 7A vão formar ânions menos 1, os da 6A com carga menos 2 e os da 5A com carga menos 3. Vamos usar isso para resolver, então, o meu último exemplo, que é o alumínio com oxigênio. Como eu botei aqui para vocês, o alumínio forma carga mais 3. E o oxigênio, que é da família 6A, menos 2. Para eu montar essa fórmula molecular mais rápida, eu vou pegar esses índices, o valor em módulo. Isso quer dizer o quê? Que o alumínio vai precisar de 2 oxigênios para se estabilizar. Então, vou colocar Al2. E o oxigênio vai precisar de 3 alumínios para se estabilizar. Então, boto aqui O3. Então, quando eu vou juntar alumínio com oxigênio, eu vou ter a fórmula molecular Al2O3. É só cruzar os índices. Seguindo, então, para as propriedades que esses compostos iônicos vão ter. A primeira que eu trouxe é condutividade elétrica. Nós vamos ter estruturas muito rígidas, pois os íons vão estar muito fortemente ligados. Se os íons vão estar muito fortemente ligados, nós não vamos ter uma boa condução de elétron. Então, os sólidos iônicos têm baixa condutividade elétrica. Como eu falei, como eles estão muito fortemente ligados, eles vão ter um alto ponto de fusão. Porém, quando eu começo a aquecer até o ponto de fundir, eu já deixo essas ligações mais maleáveis e eu passo a ter um pouco de condutividade elétrica. Mas o sólido tem baixa condutividade elétrica e um alto ponto de fusão. Além disso, eles são solúveis em água, porque a água é uma molécula polar, então ela vai dissolver bem esses íons. E, no geral, eles são duros e quebradiços. Essas são as propriedades. Indo agora para um outro item que é a energia do retículo cristalino, ou conhecida também como energia de rede. Que energia é essa? Quando eu tenho o cátion no seu estado gasoso, encontrando um ânion também no seu estado gasoso, formando um sólido iônico, eu vou ter um ΔE. Esse ΔE eu vou chamar de U0, que é a energia do meu retículo cristalino, ou energia de rede. E eu posso calcular esse U0 através dessa fórmula aqui. Essa fórmula me traz duas constantes novas, que é essa constante A e essa constante N. A constante A é conhecida como a constante de Madelung e o N, o fator de repulsão. Ambos esses valores são tabelados e vão variar de acordo com o meu composto iônico. A constante de Madelung, esse fator A, está relacionado à estrutura cristalina do meu sólido e o N ao fator de repulsão. Os demais valores são já conhecidos da gente. O N é minha constante de Avogadro. Os Z's vão ser as cargas do cátion e do ânion. O E é a carga do elétron. O epsilon é a permissividade no vácuo. E esse R0 aqui vai ser o raio do cátion mais o raio atômico. Vai ser a distância entre esses núcleos. Então, substituo tudo isso na fórmula e consigo calcular esse U0. Esse U0 eu não consigo medir experimentalmente, eu só consigo calcular ele através dessa fórmula. Porém, existe uma outra forma de eu conseguir determinar esse U0 a partir de alguns experimentos, que é através do ciclo de Bohr-Haber. O que ele vai me dizer? Ele vai me dizer que através de outras reações que eu consigo medir experimentalmente, eu consigo calcular esse U0. Vamos entender isso melhor? Aqui eu trouxe uma reação para vocês, que é sódio metálico reagindo com cloro gasoso, formando NaCl sólido. Essa energia eu consigo calcular, bem como
as energias de atomização aqui do sódio e do cloro, que são energias que têm um gasto. São reações que têm um gasto energético, desculpa. Outras reações que eu consigo calcular são a ionização do sódio, que também tem um gasto energético, e a formação desse cátion, que já é uma reação que libera energia. Quando eu somo todas essas reações, eu consigo calcular a minha energia de rede, quando tem um cátion gasoso com um ânion gasoso formando um sólido iônico. E o interessante de calcular esse U0 é que ele vai me dizer se a formação desse sólido iônico é favorecida ou não. Quando o zero for menor que zero, a formação do sólido iônico é favorecida. Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí.